Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Comigo está tudo bem, graças ao nosso Pai Olorum, graças ao nosso Pai Olodumare, graças a Deus, não é verdade? Bom pessoal, que a força e o axé de todos os orixás possa estar com todos nós nesse dia de hoje e sempre. Bom, hoje eu queria trazer um mito, uma história de Euá. Euá que não é um orixá assim tão conhecido, tão falado, mas é um orixá muito importante também para todos nós, não é verdade? E é um mito, uma história muito interessante, nos traz alguns ensinamentos sobre a fé. Então conta o mito que Euá, junto com seus filhos, seus dois filhos, ia sempre às matas, às florestas, para colher lenha. Então este era o ganha-pão de Euá. Euá se embrenhava nas matas e ia ali pegando aqueles galhos que haviam caído, né? Devido ao vento, devido à chuva, ou mesmo devido à idade das árvores, né? Que elas vão tombando com o tempo. E ela ia ali colhendo então aquela lenha e levava até a feira, até a cidade, né? Até aquela vila que ela vivia, e ali ela vendia, né? Para aqueles que precisavam de lenha. Então, ela prestava um serviço à comunidade. Então, ela sempre ia pela mata e ela conhecia muito bem a mata. Mas com o passar do tempo, começou a ficar escasso naquela região a lenha que ela colhia. Então ela precisou ir cada vez mais mata dentro, cada vez mais ela ia se aprofundando na mata. Até que um dia, sabe, ela acabou se perdendo junto com seus filhos naquela mata que ela tinha entrado. E ela começou então a buscar, né, a saída, como que ela saía daquela mata, daquela floresta. E quanto mais Euá andava, mais perdida ela ficava e mais desorientada, né? Ela não conseguia saber aonde que era a entrada nem a saída. Então ela continuou seguindo e seguindo, e os dias foram passando, né? E a fome e a sede foi se abatendo, porque eles também não conseguiam encontrar nenhum rio para saciar a sede. Euá, então, vendo seus filhos ali chorando de fome, começou a ficar desesperada. Euá não sabia o que fazer, né? Como resolver aquela situação? Eles estavam já há dias ali perdidos na mata, andando de um lado para o outro, mas não conseguiam encontrar nem alimento e nem água. Então Euá se põe a orar para o Lorum. Ela se colocou de joelhos, né? E pediu: Pai Olorum, né? Por favor, ajude os meus filhos. Nem que eu não sobreviva, mas que meus filhos possam pelo menos ter água para beber, que eles possam encontrar o caminho de volta para a vila, para a cidade, para que eles possam sobreviver, né? Mesmo que eu sofra alguma consequência, mas meus filhos sejam salvos, né? E Euá orou com tanto fervor para o Lorum, para Deus, que Deus atendeu. Então surgiu o Lorum diante de Euá e transformou ela em uma nascente de água. Veja que coisa interessante, né? E ali ela se tornou um orixá, ela se tornou uma força viva da natureza. E os filhos dela beberam água, né, daquela fonte que ela se transformou, né? Ela se sacrificou pelos filhos, né? Se transformou naquela fonte de água. Mas ela não morreu, ela continuou viva, viva como a própria fonte. E aquela fonte ela foi crescendo, crescendo, se transformou em um pequeno lago, e aquele lago transbordou e se transformou em um rio. E este rio foi correndo na direção da cidade. E chegando lá na cidade, ela matou a sede não só dos seus filhos, mas de toda uma população. E seus filhos, seguindo então o caminho do rio, conseguiram encontrar o caminho de volta e se salvaram, né? Continuaram a sua vida. Então Euá se transformou ali naquela força viva, naquela nascente de água, né? Então por isso quando nós vamos até uma nascente de água, a gente sempre se lembra de Euá, daquela força viva que brota das profundezas ali e traz aquele manancial puro, né? Aquela energia pura para saciar nossa sede, nossa fome, né? E também representa, de certa forma, aquela fonte pura divina que pode não só saciar a sede física, mas também aquela sede espiritual que nós temos
daquela energia preciosa que é o axé. Então essa energia tão viva, que é essa energia vital, que alimenta todos os nossos corpos espirituais e nossa alma. E o que nós podemos então aprender um pouquinho com esse mito de Euá? Que quando nós temos fé, Deus age transformando a nossa vida. Então veja, Euá não continuou mais colhendo lenha para servir a comunidade, mas passou a servir a comunidade de uma forma muito diferente, né? Através das águas daquele rio que ela criou. E ela não só viveu naquele momento, mas eternamente o Euá passou a existir. Então, a missão de Euá se tornou permanente. Ela passou a irradiar sua força, seu axé, de forma permanente. Olorum lhe deu uma nova missão como orixá, de poder trazer essa energia para todos nós. Então vejamos, quando nós temos uma dificuldade, estamos perdidos na vida, devemos sempre orar a Deus, para que Ele possa transformar nossa existência, nos dar ferramentas, nos dar condições, né, de enfrentar nossos problemas. O que nós não podemos é nos esquecer de Deus nesse momento. Na verdade, nós não podemos nos esquecer de Deus nunca em nossas vidas. Nós devemos sempre estar atentos para que nossa oração seja diária, para que nossa fé seja constante. Porque quando nós não abandonamos a crença em Deus, Deus também não nos abandona. Na verdade, Deus nunca nos abandona. Nós que nos afastamos dele muitas vezes porque nós nos acomodamos, né? Nós acabamos nos esquecendo, né? Quando nós estamos bem na vida, né? Nós nos esquecemos, essa é a verdade. Mas quando o calo aperta, né? Nós corremos para Deus. Então, nós nunca devemos deixar de orar para Deus. Nos momentos bons, vamos agradecer. Nos momentos difíceis, não tenhamos vergonha de pedir, mas façamos também a nossa parte. Então, Euá fez a parte dela. Ela se tornou rio, né? Não foi gratuito a bênção de Deus. Teve que ter um esforço dela também, de manter aquelas águas do rio sempre jorrando, sempre aquela fonte límpida, né? Para trazer e matar a sede de todos que ali se aproximam, não só dos seus filhos. Então, nos ensina também que muitas vezes nós queremos só ajudar os nossos, mas nós temos a oportunidade não só de ajudar aqueles que estão à nossa volta, mas toda uma comunidade com as nossas ações, com nossas atitudes. Então, Euá teve essa oportunidade não só de ajudar seus filhos, mas também de ajudar todos que estavam naquela redondeza, naquela vila, naquela cidade, com as suas águas. Tá certo, pessoal? Então, esse mito fica por aqui. Que o Olorum possa abençoar todos vocês, tá certo? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, deixe nos seus comentários. Vamos trazer novos mitos, novas histórias, novas lendas, né? E trazendo um pouquinho da minha opinião sobre essas lendas, tá certo? Lembrando sempre que é a minha opinião, pedindo a go e a bênção dos mais velhos, tá certo? Uma licença, mas sobre aquele meu ponto de vista, como que eu interpreto alguns mitos destes. Como eu já falei anteriormente, esses mitos têm muitas camadas, nós podemos trazer eles para a nossa vida do dia de hoje, é o que eu tento trazer, é o que eu tento fazer, né? Mas eles também têm outros significados, né? E se você conhece algum outro significado, fique à vontade para comentar e compartilhar com todos nós, assim como Euá compartilhou suas águas com todos. Muita axé a todos, pessoal. Fiquem todos com o Olorum, na paz de Deus. Axé, até mais.